Sejam bem-vindos, estudantes, alunos, galera linda que está aí na batalha, torcendo por um Enem. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, de História, do Centro de Mídias, e estou aqui para trocar uma ideia com vocês acerca de documentação em memória, que é a aula que vocês vão acompanhar. Lembrando que essa aula foi feita no formato do Enem, portanto, vocês têm que ter muita atenção no enunciado, nos documentos, para poder interpretá-los, para poder perceber aí se rolar alguma pegadinha, descartar as questões que a gente percebe que não estão rolando, para que no final você tenha aí uma gama muito maior de acertar o item perfeito. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Boa aula! Valeu! Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Fernando Jofusa, eu sou professor do Grupo SEB e estou aqui para conversar com os amigos sobre cultura, documentos, história, memória, manifestações culturais, enfim, competência 1 do Enem. Tá? Eu sou professor de História. E vamos começar a nossa conversa aqui rapidinho, sem perder tempo, né? Não temos muito tempo. Eis aqui o nosso primeiro assunto. Voltamos em outros encontros, tá? Outras conversas, para a gente falar de outros temas ainda relacionados a essa habilidade 1 do Enem, a essa competência 1 do Enem, tá? Nossa conversa aqui agora, o nosso módulo 1, é sobre documentação e memória. Sabem que documentação na história, ou busca de documentos como fontes para o trabalho do historiador, isso sempre existiu. Né? Desde a Grécia Antiga, o homem vive preocupado em contar a história, em rememorar os fatos, os eventos ocorridos numa comunidade, numa cidade, numa nação inteira. Né? Isso vem desde, pelo menos, a Grécia Antiga. Acontece que, ao longo dos tempos, em muitos períodos da história, a documentação utilizada por aqueles contadores de história, vamos chamar assim, né? Por enquanto vamos falar em contadores de história. Esses contadores de história, eles usavam como documentação para os seus relatos, as suas descrições históricas, usava-se muito documento oficial. Normalmente leis, bulas, né? Às vezes documentos escritos, normalmente. Até por isso surgiu aquela expressão, né, meio incorreta, chamada de pré-história. Como se antes da escrita não houvesse história. Por quê? Porque só os documentos escritos eram considerados para se contar a história. Muito bem. Isso se arrasta aí pela Idade Antiga, pela medievalidade, Idade Média. Na modernidade, os contadores de história, que a gente já pode começar a chamar de historiadores, eles começam a se preocupar com os tipos de documentos. Se você for à Idade Média, na Europa, tempos do feudalismo europeu, você vê que há uma preocupação muito grande da Igreja Católica em se sobrepor aos outros poderes e à sociedade. Então, a maior parte dos documentos que se usava para escrever a história na Idade Média eram documentos ligados à Igreja Católica. Na Europa, né? Europa Ocidental, espaço geográfico onde se desenvolveu esse modo de vida chamado de feudalismo. Pois bem, por volta do século XVII, mais intensamente XVIII, um grande número de historiadores começam a buscar outras alternativas, já começam a se questionar por que só documento oficial? Por que só documentos ligados aos estados, não é? Aos governantes? Por que só documento ligado aos grandes heróis, aos grandes mitos? Bom, para encurtar a nossa história, século XIX, e mais intensamente, na primeira metade do século XX, década de 1920, 1930, a partir do lançamento de uma revista, né? A revista dos Análises, na França, né, cujos grandes expoentes foram os historiadores, né, Lucien Febvre e Marc Bloch. Esses dois lançaram a chamada História
ou uma corrente historiográfica conhecida como Escola dos Análises, que dá origem a um ramo, a uma competência, a uma disciplina nova da historiografia, que a gente chama de História das Mentalidades. Essa história da mentalidade, ou pelo menos os historiadores dessa disciplina, desse ramo da história, eles se desapegam completamente, já vinha acontecendo desde o século XIX, eles se desapegam completamente daquelas tendências de só se utilizar documento oficial, de instituições oficiais, ou mesmo de escritos literários, como era feito no século XIX. Se você pega a história do Brasil no século XIX, né, os documentos, assim, há grandes, extraordinários documentos vindos da literatura, de obras literárias. Muito bem. Na Escola dos Análises, com a história das mentalidades, se multiplica as fontes utilizadas pelos historiadores para a compreensão, para contar a história. Então, a partir desses documentos outros, né, todo tipo de documento, historiográfico, seja ele escrito, seja ele imagético, oral, é utilizado pelo historiador como fonte, para que ele possa fazer aquilo que é o seu trabalho, a investigação histórica. Né? Vai estudar o passado, né? As ocorrências históricas a partir de documentos, que no caso aqui, ó, né? A partir do século XX, está aqui, ampliação da categoria documento histórico. O que significa ampliar a categoria documento histórico? É diversificar as fontes. Não sei se está ficando claro. Até o século XX, 1920 e 30, as fontes históricas eram restritas. A partir daqui, tudo o que o homem produz ao longo dos tempos, seja um documento de origem familiar, uma fotografia, um cartão postal, um episódio relatado em lendas, parlendas, assim como, claro, monumentos arqueológicos, restos, fósseis encontrados pelos arqueólogos e paleontólogos. E tudo isso é utilizado. Por isso que a gente diz que o trabalho do historiador é investigativo. Né? O historiador ele tem muito de detetive. Né? Ele é um grande detetive da história. E a partir de qualquer relato, qualquer vestígio, chamado de fonte histórica, o historiador se utiliza para produzir o conhecimento da história, para explicar os fatos históricos. Tá? História das mentalidades, metade do século XX, tudo é considerado fonte histórica. Está aqui, vestígios materiais e imateriais. Material, claro, tudo aquilo que é palpável, e imaterial, claro, aquilo que não é palpável, aquilo que é subjetivo. Né? Aquilo que você não pega, né? Por exemplo, lendas, folclore, danças, ritmos, né? Jogos, tudo isso é considerado fonte histórica e é utilizado pelo historiador para contar a história da humanidade, a história de uma comunidade, a história de um país. Muito bem. Está aqui. Quanto à natureza, você pode ter documento escrito. Professor, vale aquelas leis antigas que se usavam no antigo law? Mas claro, óbvio, evidente. Quer dizer, os documentos oficiais, leis, bulas papais, continuam sendo utilizados como documento, assim como as obras literárias. São importantes documentos históricos. Né? Nem sempre, aquilo que está proposto numa obra ou numa fonte histórica, por exemplo, de origem literária, né, ela coincide com a opinião do historiador. Mas esse também é o objetivo do historiador. Né? O objetivo do trabalho dele é resgatar o contexto histórico, é resgatar a história, repito, de uma comunidade, de um povo, de uma nação, de um país, de um estado, tentando ser isento. Né? Aquilo que ele retira as informações a partir das quais ele pode explicar a realidade que se desenvolvia naquele período que ele está estudando. Tá? Então, fontes escritas. Daí, leis, jornais, revistas, né? Mais recentemente. Claro que na Antiguidade, na Idade Média, você não tem jornais e revistas. Né?
até algumas criações humanas que se parecem com isso. Mas não há, né, jornais e revistas em profusão, em grande quantidade, para você estudar a antiguidade. Documentos imagéticos, chamados visuais ou iconográficos de ícone, né? Eles são objetos, imagens, tipo filme, fotografia, por exemplo, cartão postal. Às vezes um cartão postal, você, na sua casa, um cartão postal de família, hoje já não existe mais isso, né, gente? No meu tempo, havia cartão postal. Né? A gente recebia cartão postal de amigos, de parentes, que vai visitar uma cidade distante, uma cidade longe, uma cidade histórica, manda um cartão postal com a fotografia, uma imagem, um documento imagético, uma fonte imagética. Tá? Cartão postal, por exemplo, orais, cantigas, lendas, parlendas, histórias. Histórias que os nossos avós nos contavam, nos contam, né? Histórias verbalizadas, orais, né? Lendas, entrevistas. Né? Entrevistas hoje, por exemplo, né? Você tem entrevista gravada por aí, orais. E materiais, aquilo que é, de novo, palpável. Apesar de que cartas, certidões, diários, leis, jornais, revistas são fontes históricas materiais. Palpável, você pega. Não é? Você pega a carta, você pega a revista, você palpa, é objetivo, é concreto. Né? Mas essas fontes materiais incluem infinidade de coisas. Né? Brinquedo de criança. Por que brinquedo de criança para contar história? Poxa vida. Poxa vida. Você vai lá no Egito Antigo, encontra lá vestígio, né, de uma boneca de uma criança que viveu 1000 anos antes de Cristo. A partir daquilo é possível você contar a história da sociedade egípcia a partir de um dado, brinquedo de criança. Por exemplo, lá nas primeiras civilizações era preciso modificar o perfil da sociedade, que até então valorizava demais a mulher, para um perfil de sociedade mais patriarcal. Então era preciso modificar a mentalidade ou a história das mentalidades. A mentalidade da sociedade como um todo, de que a mulher já não é mais tão importante na sociedade para dirigi-la, para comandá-la, mas sim para cuidar de criança, cuidar de filho, cuidar da família. Veja, isso é importante. Um brinquedo, boneca. Tá? Muito bem. Aqui tem uma expressão, né? Uma ideia de um dos grandes expoentes daquilo que a gente chama de história nova, né? Que nasce com a escola dos análises, história das mentalidades. O nome dele é Jacques Le Goff. Olha o que ele diz: os documentos não aparecem aqui ou ali pelo efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos deuses. Eles dependem de causas humanas que não escapam de forma alguma à análise e aos problemas postos pela sua transmissão. Os documentos não brotam, eles não caem do céu. Né? Eles não são coisas divinas, né? Não vêm do sobrenatural. Os documentos são produzidos por sociedades humanas. Os documentos são produzidos pelos homens. Portanto, a partir deles, é possível sim contarmos a história. Fazermos a investigação da história. Aqui está. Os fundadores da Escola dos Análises. Né? Escola dos Análises, a Revista dos Análises, da História Econômica e Social. Olha o que diz, os fundadores. A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida, quando esses existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Contudo, o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel. O mel do historiador é a produção do conhecimento histórico. Isso é o mel, não é? Na falta das flores habituais, logo com palavras, signos, paisagens e telhas, com as formas do campo e das ervas daninhas, com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de Tiro,
com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos, numa palavra, com tudo o que, pertencendo aos homens, ou ao homem, depende do homem. Serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Poucas palavras. Fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pelo homem. No próximo encontro, vamos conceituar cultura para você. E aí você vai entender que tudo o que é cultura, tudo que é elemento de cultura é considerado pelo historiador como fonte histórica. Muito bem. Muito rapidamente, tá? Fonte histórica você encontra em arquivos históricos. E o que são arquivos históricos? Isso aqui eu retirei do INEP, viu, pessoal? Não é uma definição, não é uma conceituação, tá? Isso aqui é uma explicação do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, para explicar que lá eles têm um arquivo histórico. Muito bem. O arquivo histórico é responsável pela guarda permanente. Guarda permanente. Ordenação física, conservação, preservação e divulgação do seu acervo documental. Organização, preservação, arquivamento de tudo aquilo que é fonte histórica, tudo aquilo que é documento histórico. As séries são compostas por documentos textuais, textos, material escrito, fonte escrita, iconográfico, imagem, né? Documentos imagéticos, cartográficos. Totalizando, aí eles mencionam a quantidade de metros lineares, olha só, metros lineares de extensão da quantidade de documentos que há no arquivo histórico do INEP. As séries estão dispostas dentro da chamada seção de fundo histórico. Arquivo é o lugar onde se guarda a documentação, onde se preserva, se arquiva. Normalmente, claro que o arquivo histórico da minha cidade, por exemplo, o arquivo histórico nacional, o arquivo histórico de Salvador, o arquivo histórico de Belo Horizonte, da Bahia, ele é aberto a todos aqueles que necessitem fazer pesquisa, ou que têm interesse em fazer algum tipo de pesquisa e quer fazer análise de documento. Normalmente, o grande visitador, o frequentador do arquivo histórico, é óbvio, o historiador, né? É quem vai lá procurar os documentos para fazer o seu trabalho investigativo, o seu trabalho de detetive, tá? Museu é outra coisa. Quer dizer, mais ou menos, né? O museu também é uma forma de arquivo. Olha a origem. O museu é um espaço de inspiração para artistas e pensadores. A origem da palavra é grega. Casa das musas. Templo. O museu é um templo. O museu é um templo onde se guarda, olha só, são estabelecimentos, né? Onde se guarda, abriga, onde se analisa, se preserva e busca-se objetos de valor cultural, olha lá, coleção de obras, e que se abre à visitação pública. Todo mundo vai ao museu visualizar, contemplar objetos históricos ou obras de arte, por exemplo. Né? Há uma diferença em relação aos arquivos históricos. Né? O arquivo histórico é um ambiente quase que, ou são instituições, né? são espaços quase que exclusivamente visitados por historiadores. Ele está em busca de fonte histórica. No caso do museu, não. A sociedade, né? As sociedades, de um modo geral, elas vão aos museus fazer contemplação, às vezes, de obra de arte, que também é objeto de estudo do historiador. Né? Obra de arte é fonte iconográfica. Tudo bem, gente? A gente tem alguns exercícios aqui, eu espero que tenha ficado claro, viu? Que é documentação na história, né? O que é um documento histórico? Fonte histórica. Fonte histórica é todo documento, seja ele escrito, oral, que o historiador se utiliza para fazer o seu trabalho investigativo, o seu trabalho de detetive da história, de entender, de compreender a história, de refletir sobre ela. O historiador, ele não só produz o conhecimento acerca do fato, ele produz reflexões acima das ocorrências históricas, ou acerca
das ocorrências históricas, né? A partir da análise de fontes. Muito bem. Vamos ver como é que isso cai? Vamos ver como isso cai em prova, né? Como é que se pergunta essa coisa da documentação? Olha essa questão. O estudo e a escrita da história são realizados com base em pesquisas documentais e interpretações de fatos históricos. Nenhuma novidade, né? Muito bem. Como não é possível reconstruir o passado tal como aconteceu, os historiadores utilizam fontes que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. E por isso, existe uma grande diversidade de produções historiográficas a respeito de um mesmo tema. No decorrer do tempo, o conceito, o uso e o critério de seleção das fontes históricas mudaram. Começamos a nossa conversa por aí, não foi? Não é? Ao longo dos tempos, no decorrer do tempo, o conceito, o uso e o critério de seleção das fontes, eles se modificaram. Não é? Lá atrás, usava-se somente documentos oficiais, alguns poucos escritos, relatos literários de guerra para se escrever a história. Hoje, o que nós consideramos? Tudo é fonte histórica. Muito bem. Atualmente, é correto afirmar que, vamos lá, toda fonte histórica é necessariamente escrita, as demais são consideradas fontes pré-históricas. O historiador deve priorizar as fontes como notícias, como notória imparcialidade, tais como jornais e revistas, que retratam o dia a dia de uma cidade, um estado ou mesmo um país da forma mais fiel possível. C. Filmes, obras literárias, histórias em quadrinhos, pinturas não podem ser consideradas fontes históricas, pois não têm compromisso com a verdade. D. As diversas manifestações artísticas, como escultura, pintura, uma canção, podem ser consideradas fontes históricas na medida em que retratam o espírito de um tempo. E. O documento escrito, de preferência o oficial, imprime um caráter de seriedade ao trabalho do historiador, evitando que ele trabalhe com mentiras e falsificações. Segundos para você buscar a resposta correta. Vamos lá? A, B, C, D ou E? Segundinho, não temos muito tempo. Alternativa correta, alternativa D. D de dado. Manjada essa, né? D de dado. A alternativa D é correta, né? Repare que há alguns absurdos aí, né, pessoal? Olha isso. Toda fonte histórica é necessariamente escrita? Foi no passado, né? Não é mais. A alternativa D diz que as diversas manifestações artísticas, escultura, né? Você vai à Grécia, você vai a Roma, há inúmeras esculturas de diversos momentos da história, da antiguidade, da medievalidade, da modernidade, não é? Esculturas, pinturas, canção, né? Orais, são consideradas, na medida que retratam o espírito de um tempo, né? O espírito da Idade Média. Investigue as fontes que vêm de lá para você ver. É um espírito teocêntrico, né? De religiosidade extremada. Qual é o espírito do homem do Egito Antigo? O espírito do homem do Egito Antigo é de verdadeiro fanatismo religioso, né? De religiosidade também exacerbada. Tudo que o homem egípcio fazia era pensando em Deus, na vida depois da morte. Mostre para mim, Geofuso, vestígios arqueológicos como as pirâmides, por exemplo. São gigantescos túmulos, não é? Então, os vestígios arqueológicos, nessas fontes históricas, pirâmides do Egito, retratam o espírito do homem do Egito. Está aí uma questãozinha. Vamos a outra. Ah, essa é uma beleza. Olha essa questão. Olha lá. A Ilíada, de Homero, data do século 8 a.C. e narra o último ano da Guerra de Troia, que teria oposto gregos e troianos. Atenção, teria. Ele vai dizer aqui que a gente nem sabe se essa guerra aconteceu mesmo. A gente nem sabe se essa guerra foi mesmo entre gregos e troianos. Não há certeza disso. Está dizendo, teria. Esse teria é importante, né? Ocorrido entre gregos e troianos. Alguns séculos antes. Não se sabe, no entanto, se essa guerra de fato ocorreu. Teria acontecido. Ou mesmo se Homero existiu, quer dizer, até a existência
do poeta que escreveu a obra, né, é suspeita pela historiografia. Diante disso, o procedimento usual dos estudiosos tem sido qual? Bom, bem rapidinho, Homero, poeta grego, repito, cuja existência, inclusive, ainda é questionada, tá? Não sei se ele existiu, não sei se a guerra existiu mesmo, mas, enfim, né, ele é autor de duas grandes obras, belíssimas obras, obras literárias, a Ilíada e a Odisseia. Né? A Ilíada, que retrata, né, a guerra de Troia, a possível guerra entre gregos e troianos, a provável guerra entre gregos e troianos, e a Odisseia, né, que relata o último ano da volta de um herói da guerra chamado Odisseu, conhecido por nós como Ulisses. Muito bem. Os historiadores usam essa obra? Usam. Aliás, ela é uma das fontes históricas mais importantes, se não a mais, para estudar a pré-história grega. Por quê? Vamos lá. Alternativa A. Os estudiosos, né, o procedimento deles em relação a essas obras, ou com relação a essas obras, tem sido qual? A de desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência, nem se eles nos contam a verdade sobre o passado grego. Identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. C. Desconfiar de Homero, pois ele era grego e assumiu a defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter. D. Acreditar que a guerra de Troia realmente aconteceu, pois Homero não poderia ter imaginado tantos detalhes e personagens tão complexos como os que aparecem no poema. Descartar o uso da obra como fonte histórica. Não serve, pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário e não foi escrito com rigor e precisão científica. Muito bem. Tempinho para você pensar? Tempinho para você pensar? Qual a alternativa correta? É a B. É a B de Bosque. Olha lá. Os historiadores usam a Ilíada, assim como usam a Odisseia, as duas obras literárias do Homero, para quê? Para identificar na obra, apesar das dúvidas. Não importa isso para o historiador. O que o historiador vai pensar nas obras do Homero? A forma como o grego se organizava, como funcionava a sociedade, o valor que o grego dava à guerra, a importância dos seus heróis, a glorificação do herói, do mito na guerra, a influência dos deuses. Os deuses são mencionados a todo momento nas duas obras. O historiador, ele tira alguns elementos, algumas características, algumas coisinhas da sociedade grega a partir dessas obras. Então serve, é uma fonte histórica e muito importante. Tá? Há absurdos escritos em outras alternativas, né, gente? Dá uma olhada. Essa questão é da Unesp, você percebeu? Olha lá. Desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência, nem se eles nos contam a verdade sobre o passado grego. Um poema maravilhoso. Desconsiderar, jogar no lixo. Né? Dá para usar, sim, a alternativa correta é B, tá? Só mais uma coisinha, gente. Olha essa alternativa C. Eu quero conversar com você sobre isso um minuto. Dá uma olhadinha na alternativa C. A gente deve desconfiar do Homero, pois ele era grego e assumiu a posição de defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter. O relato histórico, assim como a fonte, não deve ser neutra. É muito difícil uma ciência neutra. Normalmente, ao produzir uma obra literária, ao produzir um escrito, qualquer que seja ele, e mesmo um trabalho historiográfico, o historiador, ou quem está produzindo aquela obra, aquela fonte, ele emite sua opinião. Nós somos atores do teatro do nosso tempo. Nós somos atores da vida que levamos. Então não dá para eu escrever um texto para mandar para vocês, para cada um de vocês, um texto que seja absolutamente isento de alguma impressão que eu tenha da vida. Alguma impressão que eu tenha da história do meu tempo ou da história passada.
É impossível, tá bom? É aquela velha história, né? Ciência neutra é muito difícil, tá bom? Muito bem, vamos lá. Outra questãozinha, olha a FUVEST, olha só, 2020, aí, portanto, do ano passado, olha lá. Pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro encontraram o crânio e uma parte do fêmur da Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com o calor do incêndio, né? Mas a equipe está bastante otimista com suas condições. Vamos lá? Relembrando, né? Em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi destruído, né? Em grande parte, por um incêndio. Né? E, claro que muitas obras se perderam naquele incêndio. Um drama, né? Um drama, foi dramático para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa produção artística, cultural, científica, enfim. Mas a notícia aqui, da Folha de São Paulo, está dando que encontraram a Luzia, ou partes do crânio da Luzia. Quem é a Luzia? A Luzia é o mais antigo fóssil encontrado no Brasil. A Luzia viveu há 11.500 anos atrás. Aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Região de Lagoa Santa, lá foi encontrado o fóssil da Luzia. Tá? Então vamos à questão. O esqueleto, feio, né? O fóssil. A fonte histórica Luzia, olha lá, adquirido por Dom Pedro II em 1876, imagina, né? A Luzia foi encontrada na década de 70 agora, do século XX, viu? 1970. Mas vamos lá, foi incorporado à sua coleção pessoal, a mesma que deu origem ao Museu Nacional no período republicano. Alternativa B, descoberto na década de 70 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória. O estudado por diferentes equipes de antropólogos comprovou que grupos saídos diretamente da África foram os primeiros habitantes das Américas. D, encontrado na atual Serra da Capivara, no estado do Piauí, pertenceu à cultura que elaborou suas famosas pinturas rupestres. E, mantido em uma coleção particular fora do país, estava exposto para a comemoração dos 150 anos da passagem. Tem um monte de absurdos aí, né, pessoal? Mas vamos lá. Importância dessa fonte. Importância desse documento. Que documento, Jofusa? A Luzia. Qual a importância desse fóssil? Por que ele foi importante? Olha, foi detectado por métodos de datação, carbono 14, por exemplo, que a Luzia viveu há 11.500 anos atrás, no Brasil, em Minas Gerais, na região de Minas Gerais. Olha, pessoal, se a Luzia estava aqui, em Minas Gerais, 11.500 anos atrás, é claro que a América não foi povoada por volta de 10.000 anos. Se a gente considera que o homem americano por aqui chegou pelo Estreito de Bering, pela Austrália, se ele veio da Melanésia, da Polinésia, as ilhas ali do Oceano Pacífico, lá embaixo, se a gente considera que as ondas migratórias fizeram esse caminho, esse percurso, Estreito de Bering no alto da América. Ora, e a Luzia estava aqui há 11.500 anos, é óbvio que o povoamento da América é muito anterior a isso, não é? Portanto, isso está na alternativa B de bola, é isso? Bateu ou não? Descoberto na década de 70 em Minas Gerais, região de Lagoa Santa, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória. Tá? Tempo de povoamento da América também, né?
Muito bem. Olha uma fonte imagética. Olha uma fonte iconográfica, pessoal. Olha aí. Todo mundo conhece esse quadro do Pedro Américo, né? Tá aí, ó. A pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica. Claro que pode ser utilizada como fonte histórica. Óbvio. Reforçando uma versão da história. Importante, acabamos de dizer isso. Ela reforça uma visão, uma versão da história. Quem fez tinha uma ideia acerca da história, do momento em que vivia, tá? Pois bem, nesse sentido, observe o quadro do pintor paraibano Pedro Américo. Aí o Grito do Ipiranga, né? Aqui, Dom Pedro I, fato, uma obra clássica, né, da pintura brasileira. Muito bem. No campo da historiografia, essa imagem serve para quê? Vamos lá. Sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em relação a Portugal. Observe o quadro, observe a obra. Está aqui Dom Pedro, às margens do Ipiranga, né? Algumas pessoas observando aqui, soldados da guarda dele, não é? Saudando, levantando a espada, muito bem. Expõe a luta de classe existente no país no período da independência. Ela expressa o apoio popular ao processo de autonomia política do Brasil. Ela representa uma visão heróica e romanceada da separação política do país. Ou, como está na alternativa E, mostra a independência como anseio de grupos subalternos. Vamos lá. Esse quadro, ó, se você vir aqui, ó, informações desse quadro, consta na prova, ele foi produzido no final do século XIX. Século XIX, 1800, final do século em que foi proclamada a independência do Brasil, do período republicano, tá? É do período republicano. E na proclamação da República, veja, precisávamos construir uma identidade nacional. E essa construção dessa identidade nacional, a formação da alma nacional, como diz o grande historiador Zé Murilo de Carvalho, da Unicamp, a formação da alma nacional precisava de uma expressão, de um indicativo que valorizasse o nosso passado histórico, que se criasse uma figura de identificação com a nação, de glorificação dos fatos históricos. Esse é o momento do desenvolvimento de uma corrente positivista, lembra da ordem, progresso, lembra disso? E nós não tínhamos nem esse herói nacional e nem esse grande evento. Afinal de contas, a independência do Brasil, ela veio por meio de um acordo de gabinete. Um acordo de gabinete entre partidos políticos da aristocracia paulista, né? E a aristocracia do Sudeste, com Dom Pedro I, ou com Dom Pedro, que era filho do rei da metrópole. E nós não tínhamos um evento, né, para externar, para apresentar com grande eloquência a nossa independência. Por isso foi pintado esse quadro à época da proclamação da República. É o mesmo tempo em que foram pintados quadros expondo, transmitindo uma visão imagética de um herói nacional chamado Tiradentes, né? Um herói com a figura, ele foi apresentado como parecendo Jesus, um homem pacífico, um homem pacifista, um homem tranquilo, que morreu numa revolução que nunca aconteceu. A Inconfidência Mineira. Na verdade, um projeto de revolução emancipacionista que nunca aconteceu, mas ele foi representado como um mártir da nossa independência, mesmo morrendo 33 anos antes. Tá? Então está aí uma fonte histórica, olha só, que não pode ser estudada sem uma análise ideológica. Aqui existe a impressão ideológica da época, a impressão ideológica das ideias do pintor e a nossa interpretação acerca desse fato, acerca desse quadro, não é? E a própria interpretação da história na atualidade. Portanto, aqui, gente, a alternativa correta é essa aqui, ó. A alternativa D, olha lá, representa uma visão heróica e romanceada
da nossa independência. A nossa independência não foi nada disso, né? Não teve espada levantada, não tem Dom Pedro, enfim, tem o Dom Pedro, mas num gabinete, né? Um Dom Pedro num gabinete assinando um acordo no dia 9 de janeiro, o dia do fico. Está bem, seu Zé Bonifácio de Andrade Silva, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Isso é o fato da independência do Brasil. Isso é uma visão, isso aqui é uma visão romanceada. É uma visão romanceada e heróica do episódio Independência do Brasil. Eu espero sinceramente ter sido útil, viu? Eu espero sinceramente ter te ajudado, tá bom? Volto ainda com outros temas, né, relacionados ainda a essa competência, viu, do Enem. Mas, por enquanto, eu me despeço, deixo um grande abraço para vocês e, mais uma vez, espero ter te ajudado, espero ter sido útil, viu? Abraço forte, gente. Força aí nos estudos, tá? Até! E aí, caras, curtiram a aula do professor? Eu tenho certeza que sim. Falando para você agora, o trabalho que a gente está fazendo não se encerra aqui. Você tem uma gama de materiais que você pode recuperar e eu tenho certeza que tudo isso vai fazer parte, vai fazer uma composição do sucesso que a gente espera que você tenha no Enem. Nós, no Centro de Mídias, torcemos muito por isso. Valeu! Fé!